E aí galera, estamos aqui de volta mais uma vez para falar dos assuntos de revisão aí das provas, né? Da prova de vocês dia 30. Lembrando que tivemos a primeira aula que foi especificamente para o terceiro e para o segundo ano. E hoje nós vamos num assunto que engloba as duas séries, né? Eu sou o professor Jorge de matemática e espero que vocês peguem o assunto tranquilo, porque é muito bom, depende só de alguns detalhes que a gente vai explicar vagarosamente, para que não tenha dificuldade. Esse assunto cai não só para o segundo ano, como para o terceiro ano médio. Vocês estudem, porque é assunto pertinente da prova, inclusive a prova já está pronta, né? No dia 30, e vocês, boa sorte para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos falar hoje de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então o que ocorre? Vocês têm consciência perfeita de quando se trabalha com relações métricas, nós estamos trabalhando com o teorema de Pitágoras. Ou seja, o triângulo vem com dois lados de medida. Mas quando nós trabalhamos com razões trigonométricas, nós estamos falando do teorema de Tales, que vem apenas um lado de medida e logicamente e obrigatoriamente você tem que estudar essas medidas pelos ângulos internos do triângulo. Ainda confirmando, vocês sabem muito bem que um triângulo dentro dele, internamente, tem que somar 180 graus, certo? E nós temos duas possibilidades de resolução com relação a razões trigonométricas. A primeira delas é aquele cateto oposto, hipotenusa, enfim, que é o seno, cosseno e a tangente, né? Mas também tem a lei do seno, que também é um teorema de Tales, que é muito mais prático, mais rápido de você resolver as questões. Nós vamos resolver alguns problemas aqui, não só pelo seno, cosseno e tangente, como simplesmente pela lei do seno, que aconselho que vocês, em problemas até mais complicados, resolvam pela lei do seno, que fica fácil demais de resolver. Mas, basicamente, duas coisas são importantes na razão trigonométrica. Antes de você estudar que o triângulo tem que ser 180 graus dentro dele e tal, qualquer triângulo, seja ele isósceles, equilátero, retângulo, escaleno, não importa. Dentro, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, correto? Mas o que acontece? Essa tabela trigonométrica, vocês têm que ter ela na memória, já falei isso nas aulas anteriores, e hoje no revisional faço o reforço. Essa tabela não pode fugir da sua mente, porque não só nas provas, como no Enem que vocês enfrentarão aí, eles não te dão esses valores quando cai nos ângulos chamados notáveis, arcos notáveis, que é o de 30, 45, 60 e eu coloquei aqui o 90 também, embora ele não venha na tabela, mas é bom colocar porque ele é um ângulo base para resolver as questões. Então, o ângulo de 30 graus, por exemplo, ele tem no seno meio, no cosseno raiz de 3 sobre 2 e na tangente raiz de 3 sobre 3. Assim como 45 é raiz de 2 sobre 2, enfim. Esses valores trigonométricos, necessariamente vocês têm que ter ele na memória, não pode esquecer. Vocês não vão ter tabela para olhar, para conferir. Então, se fugir esses valores trigonométricos da tabela de vocês, com certeza o problema não vai chegar ao seu final. Pode até chegar, mas com solução errada, correto? Então, ainda falando disso, às vezes você preenche um triângulo com os 180 graus e dentro dele ocorre um ângulo de 150, um ângulo de 120, um ângulo de 130, um ângulo de 210, enfim. Às vezes 210 já está passando dos 180, mas vocês lembram muito bem daquelas transferências de quadrantes, ó, que está aqui nessa circunferência, que tudo de 90 a 180 você fala o quê? Que falta para 180 graus. O que eu quero dizer com isso? Se você pega dentro de um triângulo um ângulo de 120 graus, e ele, logicamente, somando com os outros dois, ele passa de 180, você faz a transferência desse 120 para alguém da tabela, que é congruente dele, ou seja, igual, exatamente tamanho igual. Apenas que um está em um quadrante e o outro está no outro quadrante. Então, por exemplo, 120 aqui nesse quadrante segundo, nós dizemos o quê? Que está faltando para 180, 60 graus. Então, 120 graus, ele tem o mesmo valor trigonométrico de que o de 60, certo? Ou seja, vamos supor que você tem um ângulo aqui no terceiro quadrante de 210 graus, está passando de 180 no triângulo? Tá. Mas quando eu faço a transferência dele
para o primeiro quadrante eu vou encontrar um valor congruente, que é o valor igual àquilo da tabela. Nesse quadrante vocês lembram que diz assim, ó, passa de 180. Aqui não é dizer falta para 270, errado. Passa de 180 graus. O que é que ele passa de 180 graus? 210 menos 180? 30 graus. Consequentemente, esse ângulo de 210 graus, ele tem a mesma equivalência e valor trigonométrico do ângulo de 30 graus, certo? Isso é chamado de transferência de quadrantes. Vamos supor que você tem aqui um ângulo de 315 graus. Aqui, ora, ele está passando do 180 da lei de Tales, que dentro tem que dar 180, tá. Mas eu faço a transferência dele para o primeiro quadrante e vai ter um valor equivalente a alguém daqui da tabela. Aqui a gente diz o que nesse quadrante? Que falta para 360 graus. Anote alguma coisa que você não tenha anotado na aula, porque vai ajudar vocês demais. Então, esse 315 falta o que para 360? 45 graus. Consequentemente, esse ângulo tem a mesma medida que aquele da tabela. Os valores trigonométricos serão esses de seno, cosseno e tangente. Tranquilo? Então, se você tem essa tabela na sua memória e sabendo fazer as transferências de quadrante para saber o valor equivalente lá na tabela, você não vai ter dificuldade de resolver os problemas. Tanto usando o seno, cosseno e tangente, quanto você usando a lei dos senos, que também é um teorema de Tales, né? E como eu falei, a lei do seno facilita mais para você resolver, é mais rápido, é muito mais rápido. Nós vamos ver aqui um caso, por exemplo, eu vou apagar essa circunferência e botar aqui um exemplo prático para vocês entenderem essa transferência de quadrante. Vamos supor que você tem um triângulo com essas seguintes medidas, olha. Esse triângulo ele foi dividido aqui, logicamente formou um ângulo lá em cima, outro ângulo aqui de 90 graus, sempre na altura é 90 graus, não é isso mesmo? Aqui, aqui. Eu tenho que preencher todos os ângulos. Eu vou colocar naquele ângulo total 60 graus. Esse ângulo todinho é 60 graus. O que é que acontece? Quando você tem um segmento que sai do vértice e pega o outro lado do triângulo, é chamado de quê? De bissetriz. E o que é que uma bissetriz faz? Ele divide o ângulo exatamente ao meio, certo? O que é que você tem que fazer? Primeiro preencher os ângulos internos do triângulo. O que é que nós vamos fazer? Se ele está dividindo o meio certinho, a bissetriz aqui, é porque esse ângulo é 30 e esse outro também é 30. 30 com 30, 60. Olha, neste triângulo primeiro, 90 com 30 dá 120, vou fechar o 180 com 60 aqui embaixo, certo? Quando você faz a meia volta, o que é que um ângulo de meia volta diz? Todo ângulo de meia volta ele tem que somar 180 graus. Na volta desse ângulo, nós vamos ter aqui, ó, 120 graus, que é exatamente aquele caso que eu falei. 120 não tem na tabela, mas eu transfiro ele de quadrante e vou achar o congruente dele lá na tabela trigonométrica. Tranquilo? Então o que é que acontece? Está preenchido os ângulos, está faltando 30 aqui, porque 120 com 30 dá 150, no outro triângulo aqui também vai ser 30. O que é que acontece com o teorema de Tales? Ele diz o quê? Que o triângulo, eu posso usar o teorema de Tales, aliás, devo obrigatoriamente usar o teorema de Tales quando eu tenho apenas uma medida do lado do triângulo. Só um lado tem medida, os outros não têm. Para mim encontrar os outros lados, eu me baseio, por exemplo, eu vou botar aqui 200 metros nesse segmento aqui, ó. Você observa o quê? Que esse 200 metros, ele faz parte desse triângulo de cá, ó. Desse triângulo aqui, ó. Ele faz parte desse triângulo. Consequentemente, nós vamos procurar x, um exemplo, naquele outro lado, e vamos procurar y naquele outro segmento, aqui. O que que acontece? Eu não posso jamais trabalhar esse triângulo aqui inicialmente, porque eu não tenho medidas nem aqui, nem aqui,
e nem aqui. Então eu não posso. O Tales diz o quê? Eu tenho que ter no mínimo uma medida de um lado. E consequentemente esse triângulo de cá tem uma medida de 200 metros. Daqui para aqui. O que é que eu tenho que fazer? Ou vocês terão que fazer? Achar a medida deste lado aqui, ó, usando esses 200 metros. Um lado só, não tem aqui, não importa. Pelo estudo dos ângulos internos, pelo teorema de Tales, eu pego 200 com esses ângulos e vou achar esse. Porque esse lado tem medida que vale para o outro triângulo do outro lado, certo? Então, vamos determinar uma letra qualquer para encontrar a medida deste lado, que no caso aqui, ele é o que do triângulo? A hipotenusa do triângulo retângulo. Por que hipotenusa? Porque a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é quem está lá na frente, oposto ao ângulo reto. Então, aqui é a hipotenusa, cateto menor, cateto maior. Muito embora eu não vá trabalhar com o teorema de Pitágoras, porque não tem duas medidas, mas eu uso isso como cateto. Cateto, cateto, hipotenusa. Certo? Olhe, pela primeira lei que eu falei, a lei do seno, cosseno e tangente, porque a gente explica porque é obrigado a explicar, mas se você usar a lei do seno é mais rápido, é mais tranquilo, e você só vai usar na tabela trigonométrica os senos e não cosseno e tangente, entendeu? Diminui muito o seu trabalho. Então vamos lá, o seno ele diz que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno ele diz que é o cateto adjacente dividido também pela hipotenusa. E a tangente ele fala que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha, na tangente não entra a hipotenusa, entra só os catetos. Então a fórmula é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Seno, cosseno e tangente. Se nós formos usar esse critério aqui, você terá o quê? Quem é oposto a esse lado que eu procuro? Ó, eu estou procurando esse cateto oposto a esse ângulo ou a esse, não é a 90. Não é a 90. Ou a esse ou a esse. Vamos escolher o ângulo de 30, porque o valor dele é mais rápido, que é meio. Certo? Então, olhe bem, esse lado aqui, esse lado é o que desse ângulo aqui, do ângulo de 30. Se você pegar por aqui, dá o mesmo resultado. Mas é melhor trabalhar com ângulo de 30, porque não tem a raiz, certo? Então, o que que acontece? Esse lado aqui é oposto àquele ângulo. E esse lado é o que? A hipotenusa. Então, eu estou usando que lei aqui? A lei do seno. Cateto oposto a esse ângulo, que é 200, certo? Sobre a hipotenusa, que é B. Cateto oposto a esse ângulo, sobre a hipotenusa, ele é igual, isso é o quê? O seno. O seno de quem? De 30. Quem é o seno de 30? Meio. Eu só faço jogar meio aqui, ó. Peguei o ângulo de 30, disse que o oposto é 200. Peguei o B e disse que é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E o seno de 30 que nós pegamos como base é meio. Eu faço extremos aqui, eu vou ter B vezes 1, B, e 200 vezes 2, 400. Então, esse lado B aqui, vou até apagar a letra, é 400 metros. Tranquilo? Ora, se eu achei 400 metros nessa hipotenusa, ela passa a ser um cateto do outro triângulo. Cateto, cateto. A hipotenusa é aquela lá de cima. Agora, o que acontece? Preste bem atenção. Eu poderia até apagar esse triângulo de cá, já não me serve mais para nada. Porque com os 200 que eu tinha, eu usei para achar essa medida. Consequentemente, quando eu achei a medida daqui, um lado e cheio dos ângulos, eu vou trabalhar a mesma coisa. A outra informação importante, preste bem atenção. Você está vendo que esse triângulo tem 120 aqui, ó, com 30, 150 e com 30, 180. Está fechado os 180 graus. Mas acontece que esse 120
não me faculta saber o valor trigonométrico dele, porque na tabela não tem. O que é que eu tenho que fazer? Transferir de quadrante. 120 falta para 180, 60. Então esse ângulo de 120 é o mesmo que 60 graus. Certo? Eu já sei que esse valor trigonométrico serão esses, ó, um desses aqui. Ou seno, ou cosseno, ou tangente. Mas ainda, lembrando que esse triângulo, pelo formato dele, você percebe o quê? Preste bem atenção. Um triângulo com ângulo reto de 90, os outros são diferentes, claro que não pode ser igual. Mas esse aqui não, ele teve dois ângulos de base iguais, 30 lá em cima e 30 cá embaixo. E o que é que diz o Tales? Que quando dois ângulos de base são iguais, os dois lados também são iguais. Ora, se eu achei esse 400, não tem por que eu calcular mais x. É o mesmo valor, 400. É o mesmo, porque os ângulos de base sendo iguais, os dois lados são iguais. Então eu já sei que x aqui é um valor também igual a esse que nós achamos primeiro, ó, 400, porque este lado é igual a esse lado. Por que, professor, é igual a esse lado? Porque os ângulos de base são iguais, consequentemente os lados também serão iguais. O que é que falta a gente encontrar? O y, porque ele está aqui funcionando como a hipotenusa de um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Tem dois lados iguais e um diferente. Então, se esse lado é igual a esse, ele é isósceles. Por isso que não apareceu o ângulo de 90 graus, o reto, que ele não é retângulo. Triângulo retângulo, o próprio nome já está dizendo retângulo, porque tem um ângulo reto. Se ele não fala retângulo aqui e não tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente. Quem é diferente? O y, que você vai encontrar. O que é que você vai fazer? Olha, eu pego o ângulo de 30 graus e digo que esse cateto 400 é oposto a ele. Então eu digo, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu estou trabalhando novamente quem? O seno, porque o seno diz, ó, cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa que é aquele lado. Isso é igual a quem? Ao seno de 30, que é meio. Olha, y vezes 1 dá y, 400 vezes 2 dá o quê? 800. Então esse y aqui vale 800 graus, ó. 800 metros. E o que é que você observa? É verdadeiro o cálculo de Tales, não tem falha. Por quê? Porque esse lado é 400 e esse é 400, são os catetos. Como o lado da hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, ele deu o quê? 800. Logicamente tem que dar maior mesmo. Está entendendo? Então, cuidado, muito cuidado com essas transferências de quadrante para você saber o valor trigonométrico da tabela e decorar, ó, aprender, não é nem decorar esses valores trigonométricos, porque nem sempre as questões te dão. Quando cai nesses ângulos notáveis, eles não te dão esse valor. Você vai ter que estar ligado com os valores trigonométricos de cada um. Nós resolvemos esse problema aqui por esse teorema de Tales com seno, cosseno e tangente. Muito embora não tenha caído a tangente nem o cosseno, mas poderia cair. Aí você vai ter que lembrar das tabelas de tangente, de cosseno, é uma confusão daquelas. Enquanto que se você trabalhar a lei do seno, você vai ter uma facilidade muito maior. Quer ver? Nós vamos pegar esse mesmo problema aqui e vamos fazer pela lei do seno. Veja a facilidade que você tem e menos desgaste de raciocínio, sem dúvida nenhuma. Eu vou reacender ele aqui e colocar os mesmos valores que estavam. 90, 30, 60. Aqui tinha 200 metros, certo? Aí eu vou pela lei dos senos. Ó, lei dos senos. Preste atenção. Jamais você conseguirá resultados diferentes para os cálculos que nós fizemos. É sempre o mesmo resultado. Então por que eu vou deixar de fazer por essa lei que é rápida e me desgasta menos para fazer por cosseno, tangente e de acho? Eu só preciso me adaptar a esses valores do seno, porque aqui eu só vou usar, ó, seno. E qual é a lei do seno de Tales? Ele diz assim, ó,
o lado que eu procuro vai ser dividido pelo ângulo oposto a esse lado. Ângulo oposto. Essa é a lei do seno. A esse lado. Oposto a esse lado. Vocês viram a confusão que foi feita nesse instante? Ela não foi nem tanta confusão, mas aparece às vezes problema sério de um triângulo remontado no outro, e você vai fazer por só seno, cosseno, tangente, sem dória. Presta atenção, o que é que ele diz na lei do seno? Que o lado que eu tenho é dividido pelo ângulo oposto a esse lado. Olha o lado que você tem aqui nesse triângulo, 200. Quem é o ângulo oposto a esse lado? Olha lá, 30. Então eu vou fazer, ó, lado que eu tenho sobre o ângulo oposto a esse lado. Seno, não pense em cosseno e tangente, só seno, é meio. Agora, o lado que nós procurávamos, que antes achamos, mas eu vou botar aqui de novo, o lado B, ele é oposto ao ângulo a ele relacionado. Quem é oposto a ele? 90. Então eu vou dizer que B é sobre 1, que é o seno de 90. Observe que eu não usei aí, gente, cosseno e tangente. Eu vou usar a lei do seno a vida toda. Quando eu faço extremos, nós vamos ter o que aqui? Meio de B é igual a 200. Ora, B vezes 1 dá B. E 200 vezes 2, olha os mesmos 400 que nós achamos na medida anterior, certo? Então a lei do seno te faculta a resolver os problemas com maior rapidez e menos desgaste de raciocínio. Isso eu estou falando não só para o segundo ano médio, como para o terceiro, porque esse assunto é da prova de vocês, das duas turmas, tá no conteúdo lá, as duas turmas, então a explicação é generalizada. Então a lei do seno é isso, lado sobre ângulo oposto, lado sobre ângulo oposto. Você não vai ter dificuldade de resolver nenhum problema de trigonometria, de razões trigonométricas, usando esse critério. Use a lei do seno, que sempre vai dar certo, não tenha dúvida. Quer ver um problema que tem lá no módulo de vocês, que eu estou me lembrando aqui? Você vai ver a facilidade, fica parecendo complicado no formato da figura, fica parecendo que é difícil, mas difícil é um prédio grande, porque aqui é assim, olha, lá mais ou menos, não precisa explicar tanta coisa. Eles disseram que 2 garotos queriam pular um muro. Eu vou fazer o desenho que dá para vocês entenderem. O muro estava aqui nesse sentido, o muro. E os garotos estavam querendo pular esse muro. E esse muro, de lá até cá embaixo, ele tinha uma medida de 3,5 metros. Como a escada deles não dava para chegar nessa altura, essa medida daqui, eles arranjaram um tamborete, ó, tipo um tamborete, e colocaram aqui encostado no muro. E esse tamborete media 50 centímetros. E aí eles encostaram a escada lá no topo do muro, em cima do tamborete, certo? O que aconteceu? Quando eles botaram essa escada, ela formou um ângulo de 60 graus com o topo do muro. Aqui está o muro, aqui está o tamborete que eles encostaram. Eles querem saber qual é o comprimento dessa escada que eles colocaram aqui, ó. Eu quero saber que medida tem essa escada que foi encostada no muro em cima desse tamborete. Olha, presta atenção. Eu não posso jamais usar a lei do seno aqui e colocar 3,5 metros. Porque 3,5 metros é o quê? É tudo a altura do muro. Eu tenho que fazer baseado no triângulo que está aqui, ó, o triângulo retângulo. Toda altura tem o quê? 90 graus. Ou não? E o que 90 com 60 dá 150. Logicamente lá em cima eu tenho 30 graus. Tranquilo? Ora, eu tenho esse lado e estou procurando esse, que na verdade, você olhando, essa escada está com uma hipotenusa desse triângulo.
o lado maior desse triângulo. É uma escada, hipoteticamente, mas na minha figura eu estou notando ela que ela é uma hipotenusa, o lado maior do triângulo. Não é isso que eu estou procurando, x, eu estou procurando a hipotenusa. Se eu for usar a lei do seno, eu vou fazer o quê? Lado sobre o ângulo oposto a esse lado. Eu te pergunto, esse lado aqui, até a medida do triângulo, não é essa mesma altura do triângulo aqui não? Ó, é a mesma, está 3,5 lá, mas aqui também é 3,5, 3,5 tudo. Mas o que é que mede o tamborete? 50 centímetros. Então a altura daqui para aqui é 3 metros e não 3,50. Porque 3,50 é o muro todo, galera. Tá vendo a interpretação da questão? 3,5 é tudo. Se você jogar 3,5 em cima disso aqui, desse ângulo, você perdeu a questão. Porque ele vai dar um valor maior do que o real. Então eu tenho que pegar essa medida que é do triângulo retângulo aqui, ó, e tirar os 50 do tamborete que eles colocaram. Que a medida do triângulo para cima não é daqui de baixo. Então 3,5 menos meio vai ficar 3. Na verdade esse triângulo vai ficar assim, ó. A hipotenusa aqui é a escada e aqui tem 60 graus. Você pode até fazer isso em seu rascunho que facilita. Eu estou procurando o quê? Aqui é 3 metros e não 3,5. 3,5 é com o tamborete. Aqui é 3 metros a altura desse triângulo. E eu estou procurando isso. Você viu que nós colocamos 90 graus na altura e colocamos 30 graus lá em cima. Ora, eu tenho um lado e os ângulos, pronto. Eu posso achar o que eu quiser de medida. Não importa se ele está pedindo essa medida, se está pedindo essa, não interessa. Eu tendo um lado é suficientemente capaz de eu achar qualquer lado. Agora, uma outra informação. Isso aqui vai aparecer raiz. Que é o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Olha aqui na tabela. E lá na informação desse problema de vocês podem observar lá no módulo que vocês vão ver. Ele diz assim, ó, use para raiz de 3, 1,7. Preste atenção, tenha muito cuidado que o Enem gosta dessas pegadinhas. Eu sei que a raiz de 3, aliás, nós todos sabemos, que ela é aproximadamente 1,73. Não é lógico? Mas aqui está dizendo que é para usar 1,7. Eu não vou usar 1,73. É um valor aproximado? É. Mas quando ele bota isso, é porque provavelmente vai se encontrar um valor redondo e não aproximado. Quer ver? Na letra A da opção, ele diz que é 2 metros. Na letra B, ele falou 3 metros. Na letra C, ele diz que é 3,2 metros. Na letra D, ele falou 3,4 metros. E na letra E, ele diz que essa escada mede 4 metros. Ora, se eu usar 1,73, ou vocês usarem 1,73 e não atentar para a informação do problema, você não vai achar essas opções. Você vai achar uma opção 3,49, 50, alguma coisa assim. Mas nunca vai achar o valor se usar 1,7. Tenha muito cuidado com a informação. Porque o que é que eu falo em matemática? Não coloque na questão que ela não tem e nem tire o que ela tem. E nem marque aquilo que está óbvio. 3 coisas fatais para você errar uma questão. Ora, se está dando a informação de 1,7, é 1,7 que eu vou usar e não 1,73. Entendeu? Ainda que nós saibamos que a raiz de 3 é aproximadamente, não é exata, 1,73. Mas a questão não informa isso, diz que é para usar aquilo. Aí eu vou para a solução do problema. Presta atenção, tem um lado e tem os ângulos, certo? A lei do seno diz o quê? Lado sobre o ângulo oposto a esse lado. Quem é oposto a esse lado? 3 metros, o ângulo de 60 graus. Aí eu vou pegar e fazer, ó, 3 metros é sobre o ângulo de 60, que vale o que no seno? Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a quem? Ao lado que eu procuro, x, sobre o ângulo oposto a esse lado. Quem é o oposto a ele? 90. Vale o quê? Ó, 1. Por isso que eu digo
Tenha cuidado com os valores trigonométricos, senão você vai engolir um boi e engasgar com mosquito. Vai armar tudo certo e não vai saber o valor trigonométrico. Aí você já foi, Bandabel. O que é que você vai fazer aqui? Extremos. Raiz de 3 sobre 2 vezes x dá raiz de 3 sobre 2 de x. E quem é 3 vezes 1? 3. Olha extremos novamente. Eu digo que a raiz de 3x é igual a 2 vezes 3, 6. Continuo dizendo que x é 6 dividido pela raiz de 3. O que é que acontece quando uma raiz cai embaixo de uma expressão? Na matemática, nenhuma questão termina com raiz embaixo do denominador. Nenhuma. Seja trigonometria, seja qualquer coisa. Deu raiz embaixo, eu tenho que destruir ela. Através de quê? Da racionalização de denominadores. E aqui faz o quê? Multiplica a raiz em cima e multiplica mesmo a raiz embaixo. Ou seja, o fator racionalizante dessa raiz aí embaixo, que não pode ficar, são as mesmas raízes lá em cima e embaixo. Eu faço 6 vezes 1, vai dar 6 raiz de 3. E aqui nós sabemos que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e que dividido por raiz de 9 é 3. Aqui dá uma divisão exata, ó. 6 por 3, 2 raiz de 3. O que foi que o problema te direcionou? Na raiz de 3 você vai usar 1,7. Então, um fator externo, ele diz que é para multiplicar pela extração da raiz. Se ele já te deu o valor de 1,7, você vai ter que multiplicar por 1,7. Isso vai te dar um resultado de 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2 e 1, ó, 3,4 metros. A letra D viciada, que eu digo a vocês que no Enem é um pau que quebra, é B e D, B e D, B e D, B e D, B e D. A maioria dos Enem, já disse a vocês, pode confirmar nas provas últimas do Enem. A maioria é letras B e D, dá 68%, 58%, 60% de letras B e D. C, E e A dá também, mas nunca no volume que dá B e D. Então no chute, quando você estiver desesperado, que não sabe a questão de jeito nenhum, só que no bicudo de B e D, não vá atrás de A, C e E, que você rasga a boca no arame. Então, pessoal, usou a lei do seno, facilita seu trabalho substancialmente, não tenha dúvida. É lado sobre ângulo oposto, lado sobre ângulo oposto e assim sucessivamente. Beleza? Olha, um assunto que normalmente cai nessa trigonometria são aqueles produtos notáveis. Às vezes você pega um triângulo que ele não vem em valores numéricos, como eu coloquei aqui, nesse e nos outros anteriores. Ele vem álgebra. O que é álgebra, pessoal? Letras X, Y, W, Z. Dentro de uma expressão. Tenha muito cuidado, porque eu acho que eu me recordo assim rapidamente, nós fizemos esse problema, um desses problemas na sala de aula, que ele vem assim, ó, o que é que eu quero citar? Tenha muito cuidado, que você pode, consequentemente, se atrapalhar num problema desse, porque uma coisa é trabalhar com valores numéricos, outra é trabalhar com álgebra. Quando aparece letra, muita gente faz uma confusão no raciocínio muito grande. E aí você se atrapalha e perde uma questão à toa. Olhe bem, eu vou colocar um problema aqui. O seguinte, o desenho do triângulo veio, aí está o triângulo. E aqui ele colocou 2x menos 1. E aqui colocou x mais 2. Confirmar apenas aqui, isso mesmo. E aqui ele não colocou o valor, que é a hipotenusa. Olha o que eu falei. Esse problema, aí vem aqui um ângulozinho que a gente não sabe o que é. Ele está querendo saber qual é a medida desse ângulo. Deixa eu fazer mais direitinho, que está muito esculhambado. Aqui, ó. Ele quer saber qual é a medida desse ângulo alfa aqui, ó. Só que veio a álgebra, aí atrapalha. E outra, quando você vê um lado e outro lado, foge da regra do Tales. O que é que diz Tales? Basta ter apenas um lado. E ter quem? Os ângulos internos. Acontece que esse não tem o ângulo. Como é que eu vou dizer lado sobre ângulo oposto se eu não sei a medida do ângulo? Às vezes ele te procura o valor do ângulo.
Aí, logicamente, você é obrigado a usar o seno, o cosseno e a tangente. Porque não tem só uma medida, tem duas. E com duas medidas, o que é que a gente usa? Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Acontece que eu não tenho nenhum valor numérico desse x, mas ele disse que esse triângulo aqui no problema está dizendo assim, ó, que a área desse triângulo é 12,5 metros quadrados. Ele deu a área do triângulo. Ora, se ele te deu a área desse triângulo, eu tenho como achar as letras que eu estou procurando. Pelo quê? Pela regra da área. E o que é que diz a regra da área de um triângulo qualquer? Que a base dele multiplicado pela altura e dividido por 2. Aí eu acho a área. O que é a área? A parte interna da figura. Aí alguém poderia dizer assim, desavisadamente, e o que é que tem a ver esse ângulo com a área? Por enquanto, nada. Mas depois que eu tiver a medida desses lados, aí ele tem tudo a ver. Tudo, que ele pode ser adjacente, pode ser oposto, e eu achar o valor do ângulo. Mas, a princípio, eu tenho que achar a medida disso aqui, desse lado, ó. Certo? E ele diz o quê? Que a área desse triângulo é 12,5 metros quadrados. E o que é que diz a área? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo, pessoal? X mais 2. Quem é a altura desse triângulo, pessoal? 2x menos 1. E qual é a área? 12,5. Então eu vou retirar esse A de área, vou retirar da operação e botar quem? A área que foi fornecida. Eu vou dizer que 12,5 metros, que é a área que ele te deu da questão, é igual a quem? Base, x mais 2. Olha a álgebra aí, ó. Multiplicado por quem? Pela altura, que é 2x menos 1. Isso tudo dividido por 2. É da fórmula, não é invenção. Agora eu faço aqui extremos, eu vou ter, ó, vou fazer logo a distributiva aqui, ó. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Quando eu faço 2 vezes 2, eu vou ter 4x. Quando eu faço 2 vezes menos 1, eu vou ter menos 2. É igual a quem? 12,5 vezes 2 dá 25. Vou organizar a equação dizendo que 2x ao quadrado menos x e mais 4x dá 3x. E menos 2 e menos 25, que veio de lá para cá com sinal trocado, eu vou ter uma equação formada do segundo grau da seguinte forma: mais 3x, menos 2 e menos 25. Não é jogo de sinais, só se faz jogo de sinais quando? Na multiplicação e na divisão. Quando eu tenho sinais iguais em soma e subtração, eu tenho que somar os valores e conservar o sinal que eu estou somando. Então dá menos 27. Olha em que você incorreu aqui, uma equação de segundo grau completa. Termo A, B, C. Logicamente nós temos que usar quem? Bhaskara, que é menos B mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos lá, menos, vou resolver. Quem é b? 3. Mais ou menos da fórmula, quem é a raiz de 3 ao quadrado, que é b, aqui, ó, aqui, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 2, e vezes c, que é menos 27. Eu estou resolvendo o Bhaskara aqui para achar o valor de quem? Do x que eu quero para saber o lado de medida. Tranquilo? Dividido por quem? 2 vezes a. Menos 3. Vou encurtar aqui porque senão vai dar trabalho a Marcão ali, viu? Que não pode passar dali, ó. Mais ou menos a raiz 3 ao quadrado, pessoal, dá 9.
Menos com menos jogo de sinal. Cuidado que não pode dar negativo aqui dentro. Se der, a raiz não existe, raiz negativa, a não ser os números complexos. 9 menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 27. 56 é 5 vezes 16, 5, 21. 216 sobre 4. Eu digo que menos 3 mais ou menos a raiz de 225, somando os valores, dividido por 4. Tranquilo? Eu vou ter menos 3 mais ou menos. Eu estou procurando o valor do x para substituir no triângulo e saber quem é a medida do lado. Mais ou menos a raiz de 225 é 15. Vocês estão lembrados que esse tipo de raiz não tem dificuldade. Deixa eu relembrar aqui, ó. O que é que a gente faz numa raiz dessa? Corta o número do meio, lembra que eu falei? Não tem raiz, desço e procuro uma raiz exata abaixo dele, que é 1, e consequentemente desço o último número da frente, é 15, ó, facilita. Dividido por quem? Por 4. Olha, x', x, 2 linhas. Menos 3, x', eu trabalho com sinal positivo. Menos 3 e mais 15 dá 12, dividido por 4, 3. Na outra raiz eu tenho menos 3 e menos 15, menos 18 por 4, dá alguma coisa de vírgula e negativo. E eu não posso usar, aqui não convém. Como é que eu tenho medida de lado negativo? Me fala, só se estiver dentro do congelador. Eu vou usar somente a raiz positiva, que é 3. Olha, pessoal. Eu achei 3, o que é que eu faço? Substituo aqui esse x pelo valor dele, substituo esse x pelo valor dele. Esse lado, 3 e 2, eu achei 5 no lado desse triângulo. 2 vezes 3, 6, menos 1, também achei 5. Os dois lados são iguais. Quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é o quê? Isósceles. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Ali nós já estamos sabendo que aquele ângulo é o quê? Se os dois ângulos são iguais. Pararam para pensar? 45 e 45. Mas eu vou fazer a regra. Porque 45 com 45 dá 90. Com 90 daqui, 180. Olha o fechamento do triângulo com 180. Mas eu vou usar aqui para achar aquele ângulo agora. Bom, agora eu posso usar Pitágoras, esse lado aqui que eu procuro. Agora eu tenho que fechar o triângulo. Ó, gente, esse lado que estava no início aberto, eu vou dizer o quê? Que A ao quadrado, aí é o teorema de Pitágoras, não é de Tales. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, eu vou ter nessa hipotenusa 25 com 25, 50. O que que acontece com o quadrado? É substituído pela raiz quadrada de 50. Nunca imagine que você vai achar essa raiz lá na resposta, mas jamais. Você vai ter que fatorar isso aqui para extrair fator daí de dentro. Ora, eu pego 50 para fatorar, eu vou ter 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Eu vou ter 5 ao quadrado vezes 2. Olha, A é igual a quem? 5 ao quadrado vezes 2. A regra da radiciação fala o quê? Que quando o expoente é igual ao índice da raiz, o fator pula fora. Então ele é 5 raiz de 2. Esse lado aqui, ó, ele mede 5 raiz de 2. Se ele te pedir o valor de A, achou. Se ele não te pedir o valor de A, ele está querendo o quê? O ângulo. Certo? Essa raiz de 2 é quem mesmo? É 1,41. Mas lá no problema disse assim, ó, o mesmo caso que ocorreu naquele. Use para a raiz de 2 aproximadamente 1,4. Não é 1,41 como normalmente a gente sabe. É 1,4 que o problema informou. E quem é 5 vezes 1,4? Ó, 5 vezes 1,4 dá exatamente 7. Então esse lado mede 7. Tranquilo? Agora é que vem o caso.
Aí você pode usar a lei do seno. Ele está procurando esse ângulo, pessoal. O que que eu faço? Lado sobre ângulo oposto. Olha a lei do seno agora entrando aí com Tales, porque Tales trabalha com ângulos, Pitágoras trabalha com lados. É diferente. 5 sobre esse ângulo, eu vou apagar aqui, viu? Que já encheu tudo, já acharam o valor aí, já está tranquilo. É aqui agora o processo, ó, lado sobre o ângulo oposto a esse lado, que é o ângulo alfa, que eu não sei o que é igual a quem? Ao lado que eu tenho sobre o ângulo oposto a esse lado, que é 1. Quem é A vezes 7? O ângulo é 7 ângulo. Igual a quem? 5 vezes 1? 5. Qual é a medida desse ângulo, pessoal? 5 dividido por 7. Quem é 5 dividido por 7? Não dá para dividir. 0,7 vezes 7, 49 para 50. Ó, aproximadamente esse ângulo, aproximadamente 0,71. E esse 0,71 é o seno de 45. Quer ver? Pegue a raiz de 2 e divida por 2 para ver se não dá isso, ó. Entenderam? Tranquilo. Então essas razões trigonométricas é exatamente o assunto que vocês terão na prova. Me parece que 3 ou 4 questões. Ou com lados de Pitágoras, ou com razões trigonométricas, que é o que nós estamos vendo aqui, falando desses valores trigonométricos, que é importantíssimo vocês tá ligado, entendeu? Mas use a lei do seno como base, porque vai ser muito melhor. Agora, um aviso é importante. Se você vê álgebra de qualquer triângulo, certeza que você vai usar o teorema de Pitágoras. Porque vem 2 lados, eu tenho que dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos quartetos. Tranquilo? Acho que ficou mais ou menos esclarecido. Essa revisão de trigonometria é da prova do segundo e do terceiro. Boa sorte para todo mundo e beleza pura. Um abraço. Tchau.